E aí, pessoal, bem-vindos à Paixão por Sua Presença, e essa é a lição 2. O título dessa lição é Proteja o Seu Apetite. Olha, eu estava conversando outro dia com um crente e ele disse essa frase para mim, ele disse, sabe, quanto mais eu caminho com Deus, mais eu percebo que é preciso que Deus nos atraia para que a gente tenha intimidade com Ele. E aí eu respondi, peraí, desculpa, você não está certo sobre isso, não. E continuei perguntando para ele, de onde é que você tirou essa ideia, cara? Ele disse, bom, Jesus disse isso, nenhum homem vem a mim se o Pai não o atrair. E eu disse, olha, ele está falando sobre os não crentes então. Uma vez que a gente está agora na família de Deus, assim como os meus filhos podem se aproximar de mim na hora que eles quiserem. Eu estou falando da minha família aqui, tá bem? Eu tenho 4 filhos, Liz e eu temos 4 filhos. Eles podem se aproximar na hora que quiserem. Eu recebo ligações o tempo todo, recebo mensagens deles o tempo todo. Eu posso me aproximar deles na hora que eu quiser, e isso é que é um relacionamento. Deus nos deu o casamento e a família para nos mostrar o desejo dele. Jesus é o noivo, nós somos a noiva, Deus é o Pai. Nós somos a família de Deus. Muita coisa pode ser aprendida quando a gente olha como a dinâmica familiar funciona, sob a luz da família de Deus. Então, nunca acreditem que é preciso que Deus de repente bata na sua cabeça ou queime um arbusto para você, como vimos na última lição, para que você seja capaz de se aproximar dele. Esse convite está de pé para a gente constantemente. Podemos constantemente chegar perto dele, ele está sempre pronto, mas a questão é, nós estamos prontos para nos relacionarmos intimamente com Deus nesse momento? Então a questão a se trabalhar ainda é a mesma. Por que existem tantos crentes com uma relação tão superficial com Deus? Por que eles estão satisfeitos sem estarem na presença dele? A resposta não é complexa. Tudo tem a ver com o nosso apetite e a nossa sede de conhecê-lo. Davi, o rei Davi, faz essa afirmação em Salmos 42, versículo 2 a 4. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo inteiro, onde está o seu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, eu choro muito, muito angustiado. Tá bem, esse é um versículo sobre o qual vocês têm que pensar e pensar, meditar, ponderar sobre ele. Escutem o apetite de Davi. Escutem a sede de Davi. Ele disse, minha alma tem sede de Deus. Eu tenho fome dele. Mas depois de dizer isso, ele também diz que quando eu me lembro dessas coisas, é aí que eu exponho a minha alma a vocês. Tá bem, agora a palavra em hebreu para lembrar é a palavra hebraica zakar. E W.E. Vine nos fala que ela não é muito diferente da sua tradução em português. Mas ela não significa só lembrar de alguma coisa. Como quando eu digo, olha, eu lembrei que eu devia fazer aquilo, que em outras palavras quer dizer que eu esqueci, agora eu lembrei. Esse é um lado da definição. Mas a principal definição dessa palavra é reter no pensamento constantemente. Então, o que Davi está falando, na verdade, é quando eu retenho desejo por Deus nos meus pensamentos, isso faz com que eu exponha a minha alma a vocês. Olha, eu conheço um ministro que esteve em um ministério por 30 anos. É um amigo meu querido. Ele disse, John, olha, eu preciso me abrir. Eu realmente quero ter uma relação mais profunda com Deus, sabe? E esse cara é tão poderoso. Ele viu mais de 500 mil de estudantes do ensino médio virem até Jesus, quase 100 mil alunos do ensino médio não cometerem suicídio. E mesmo assim, com 30 anos de ministério, ele fez essa afirmação, o que mostra que estar em um ministério não significa que a gente está tendo uma relação íntima com Deus. Ser um rei não dava uma relação íntima com Deus. Davi estava sedento. Ele era rei de Israel, mas ele estava sedento por uma relação com Deus. Então aqui está uma frase que eu quero que vocês tomem nota nos seus iPhones, nos seus iPads, no notebook, no seu livro. Olha, tanto faz, mas anotem essa frase direito, ok? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Nós somos aqueles que determinam o nosso nível de sede por Deus. Não é Deus, tá bem? Muitas pessoas oram assim, Senhor, aumenta a minha sede por Ti. Você pode orar desse jeito o quanto você quiser, e essa oração não vai ser respondida de forma alguma, porque não está nas Escrituras. Deus não é o responsável pela sua sede por Ele. Vocês é que são, entenderam? Vocês é que são. Não dá para enfatizar melhor do que isso. Provérbios
O único... Não, só um pouquinho, deixa eu falar antes de ler os provérbios. O único jeito da gente criar e manter uma sede por Deus é protegendo a nossa alma e escolhendo aquilo que a gente vai colocar nela. Entendem? Agora, escutem essa escritura, Provérbios 27, versículo 7. A alma farta, tá bem? Não é um estômago farto. Escutem com atenção. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Então, quando uma alma está satisfeita, ela vai, na verdade, desprezar. E olha, a palavra desprezar quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, significa a palavra hebraica para esmagar. Agora, eu vou dar para vocês um exemplo que vai ilustrar isso. Aqui nos Estados Unidos temos um grande feriado chamado Dia de Ação de Graças. Vocês conhecem? E eu quero que pensem no Dia de Ação de Graças. Olha, tipicamente, muitos americanos nem tomam café da manhã. E sabe por quê? Porque a gente tem aquela refeição de ação de graças por volta das 2 horas da tarde. Queremos estar tão famintos que possamos comer uma vaca. Então, o que acontece? A gente vai para a casa dos nossos pais e a mãe cozinhou o banquete. O peru fica pronto, o recheio, a salada, as batatas doces, as batatas. Quer dizer, aquela tábua de frio, sabe? Tudo mesmo. E a gente come por 1 hora, entenderam? E aí, 3 horas mais tarde, já é hora de ir para casa da família da sua esposa. E a sogra fez exatamente a mesma refeição, a mesma. E quando ela traz tudo, a gente olha para aquilo e faz, peraí, eu não aguento mais isso não. Na verdade, agora a gente despreza o que a gente mal podia esperar para comer 3 horas antes. É exatamente isso do que está falando em Provérbios quando ele diz que a alma que está satisfeita pisa o favo de mel. E o que é favo de mel? Os hebreus davam mel para os seus filhos toda vez que eles falavam uma escritura para eles, porque eles queriam que eles entendessem a doçura da palavra de Deus. Então, quando um hebreu usa a expressão favo de mel, eu posso interpretar assim: uma alma satisfeita, na verdade, vai desprezar. Ela não vai querer ter nada a ver com a palavra de Deus, entenderam? Caramba, isso é trágico quando você para pensar, não é verdade? Então, olha só, tem uma igreja no livro de Apocalipse. Na verdade, é a 7ª igreja para a qual Jesus manda uma carta. E agora eu quero ressaltar uma coisa aqui. Existem 7 dessas igrejas históricas para quem Jesus tem uma carta no livro do Apocalipse. Entenderam? Tem Éfaso, tem Tiatira, Pérgamo, tem Filadélfia, tem Laodiceia e tem todas essas 7 igrejas lá. Tá bem, agora, se essas mensagens que Jesus passou para essas igrejas fossem só direcionados a essas igrejas, então Deus nunca teria colocado isso nas Escrituras. O próprio fato de Deus ter colocado elas nas Escrituras significa que elas têm aplicação profética, em outras palavras, se aplicam também para hoje. Bom, o que eu quero focar mesmo é a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Agora, Jesus fala para essa igreja. Isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Fiel é falar a verdade o tempo todo. Verdadeira, vou falar a verdade, quer gostem ou não, porque amo vocês. Ele disse, eu sei que vocês não são quentes e sei que vocês não são frios. E ele disse, quem dera vocês fossem quentes ou frios. Dá para imaginar isso? Isso é Jesus dizendo para a igreja, quem dera se vocês fossem quentes ou frios. Fria é a pessoa que não tem nenhuma relação com Deus, quer dizer, isso para mim é chocante. Em outras palavras, eles estão num estado morno, que era pior do que ser frio. Ele estava dizendo, vocês estão num estado pior do que alguém que nem tem uma relação comigo, alguém que é frio. Quer dizer, uau! Ele disse, por vocês serem mornos, ele disse, eu vou vomitá-los da minha boca. Você não pode vomitar da sua boca o que não está no seu corpo, entendeu? Isso é uma igreja. Jesus chama de igreja, mas eles são tão indiferentes, eles são tão mornos, que ele diz, eu estou prestes a vomitar vocês da minha boca se vocês não mudarem. Uau! Isso chamou muito a minha atenção. E aquela igreja, muitos estudiosos da Bíblia creem que representa a igreja dos últimos dias. Agora, o que isso quer dizer? A gente tem uma igreja indiferente, ela se chama Laodiceia. E o que causa essa indiferença, afinal? Aqui está o que causava a indiferença. Jesus disse, porque vocês disseram, estou rico, conquistei riquezas e não tenho necessidade de nada. Tá bem, olha só, o que deixou eles assim? Eles diziam que eram ricos, diziam que não precisavam de nada. A alma deles estava cheia. Então, é por isso que eles eram indiferentes. Agora,
Uma análise rasa dessa igreja seria, beleza, eles estavam indiferentes porque tinham muito dinheiro, porque historicamente Laodiceia era uma cidade muito próspera. Então, numa análise muito rasa, isso não é nem uma análise precisa, seria que eles tinham dinheiro demais. Beleza, olha, vamos falar sério. O rei Davi, vamos falar sobre o rei Davi aqui? Veja, o rei Davi tinha tanto dinheiro que ele entregou para Salomão olha, esse é o filho dele falando, 4.000 toneladas de puro ouro. 40.000 toneladas de prata e tanto ferro e bronze que não podiam ser pesados. Esse cara tinha dinheiro, mas ele é o cara que diz: entrego a minha alma e a minha alma tem sede de ti, eu anseio por ti e eu tenho fome de ti.